Vereadores, antes de entrarmos na hora das lideranças partidárias, a pedido do nosso ilustríssimo vereador Sandro Parrini, um pedido de aceitação de um convite especial, de convidado especial. Nosso regimento assegura a vinda de convidados especiais. O senhor, a convite do vereador Sandro Parrini, o senhor Paulo Castelar Perim, professor da UFS, morador do bairro Jardim da Penha, Vitória, que utilizará, pelo tempo de 10 minutos, a tribuna da Câmara para falar sobre o tema prevenção ao câncer de próstata. O vereador Sandro Parrini pediu, porque o mês de novembro é um mês que tem relação com o tema. Eu acho que fizemos correto em aceitar o pedido e será uma honra muito grande ouvir o senhor Paulo. Está presente aqui? Senhor Paulo, por favor, pode assumir aqui a tribuna. Presidente. Para fazer Presidente. o seu pronunciamento. Estamos atentos aqui para ouvir sobre um tema extremamente importante para a saúde pública. Bom, boa tarde. Agradeço bastante ao vereador Sandro Parrini por ter conseguido que eu pudesse vir aqui falar com vocês, não é? E agradeço ao presidente dessa casa, os demais vereadores aqui presentes, e ao público, né, que está aqui, que está nos ouvindo também. Não é? Qual era o meu interesse em estar aqui? Não é? Meu interesse é pessoal, sim. Não é? Por quê? Porque eu tenho câncer de próstata. Não é? Eu tenho câncer de próstata e adquiri esse câncer provavelmente em agosto, setembro do ano passado. Por que eu posso dizer isso, que eu adquiri em agosto, setembro do ano passado? Porque o ano passado, em julho de 2017, eu fiz o meu último exame preventivo de câncer de próstata. Eu era uma pessoa, e sou uma pessoa extremamente cuidadosa com a minha saúde, então a cada 6 meses, depois que eu fiz 50 anos, eu fazia os meus exames preventivos. Então, em julho de 2017, o meu PSA, que é a medida para detectar câncer de próstata através do sangue, não é? Era 2,8, que é extremamente normal para a minha idade na altura, não é? Em novembro desse mesmo ano, não é? Eu fui fazer uma série de exames para fazer uma cirurgia eletiva, não é? E foi detectado no meu fígado 6 nódulos, não é? E aí o oncologista falou para mim, ó, você tem que esperar 50 dias para poder a gente ver o que é. Eu falei, mas como assim esperar 50 dias se eu tenho 6 nódulos no meu fígado? Ele falou, não, provavelmente 90% isso não é nada. Eu falei, tá, mas os 10% que sobra? O fígado é meu, não é seu. Aí ele falou, não, tem que esperar. Eu falei, tá bom. Aí eu esperei 50 dias depois, esses 6 nódulos eram 12. E aquele que era o maior nódulo, que tinha 1,5 centímetro, agora o menor que eu tinha 5 centímetros. Não é? E aí eu fui fazer o PSA novamente, o meu PSA era 720. Então, para vocês terem ideia, era 2,8 em julho, em fevereiro era 720. Não é? Então, eu me vi com câncer de próstata, um câncer que não tem cura, não é? Mas é tratável, então, tanto que eu estou aqui falando com vocês, não é? E se eu estou aqui falando com vocês, é exatamente porque eu cuidava da minha prevenção. Por quê? Porque o câncer é assintomático, não tem sintoma. Então, eu não tenho, até hoje, não tenho dor nenhuma em relação ao câncer que eu tenho. Não é? Então, se eu não tivesse feito os exames preventivos, eu provavelmente estaria morto, porque se em 50 dias houve um desenvolvimento tão grande de metástase, né, do meu fígado e dos ossos também, eu tinha metástase em todo o crânio, toda a coluna vertebral e toda a bacia. Não é? E, na época que eu fiz a biópsia, o médico falou para mim, se for câncer de fígado, você está ferrado, vai ter que entrar direto para o transplante de fígado. Para sorte minha, era câncer de próstata, não é? Que seria, no meu caso, um pouco menos agressivo para a minha situação de saúde, não é? Aí o que acontece? Eu sou professor universitário, não é? E eu, na época que eu me descobri com câncer de próstata, eu estava fazendo meu pós-doutorado. Então, eu tive que interromper meu pós-doutorado para poder tratar da doença, não é?
E aí, nesse mês de novembro, que é o Novembro Azul, novembro que se tenta fazer campanhas de prevenção ao câncer de próstata, eu me juntei com outro amigo, que foi meu aluno, inclusive na universidade, e que é portador de câncer também, não é? Nós nos juntamos para tentar fazer alguma coisa na cidade, tentar mobilizar de alguma forma as pessoas para a questão da prevenção, já que foi a prevenção que salvou a minha vida, não é? E, para nossa surpresa, nem no município, nem no estado, no município não havia nada, nenhum panfleto, nenhuma folha que falasse do Novembro Azul que a gente pudesse pegar e usar como material. O estado tinha pouquíssimas coisas. Então, eu mesmo, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, a gente confeccionou essas fitinhas que eu estou usando aqui, confeccionou um banner, não é? E a gente foi, então, fez várias intervenções pela cidade, não é? A primeira que a gente fez foi numa festa dos professores da universidade. Então, havia uma festa dos professores, nós ficamos parados na porta da festa, não é? E falando com as pessoas, tentando pedir ajuda dessas pessoas e tentando alertar para que elas fizessem prevenção. Por incrível que pareça, era uma festa de professores universitários, eu sou professor universitário, e ainda assim a gente sofreu discriminação na porta dessa festa. De pessoas, eu não posso citar aqui, porque eram coisas até um pouco desagradáveis, não é? Claro que não foi todo mundo, claro que 90% das pessoas receberam muito bem o trabalho que a gente estava tentando fazer, que era só pedir para eles usarem essa fitinha e falar com eles acerca de prevenção, não é? Depois disso, eu acho que vale a pena falar de duas experiências. Uma que a gente teve naquela feira de Jardim da Penha, tem uma feira sábado de manhã, que é uma feira que as pessoas vão para comprar verdura, essas coisas mais. A gente parou lá, não é? E aí, por sorte minha, graças a Deus, eu pensei que eu ia estar sozinho, porque o meu amigo ia estar viajando, mas aí apareceu minha irmã, apareceu o marido dela, apareceu uma outra irmã, apareceu minha irmã com filha, com neto, alguns amigos apareceram, então a gente juntou um grupo ali e começou a falar com as pessoas sobre a importância delas fazerem prevenção. Para vocês, bom, grande parte de vocês são homens, vocês sabem que os homens costumam não lidar muito bem com essa situação da prevenção ao câncer de próstata, porque eles associam isso à questão do toque retal, não é? E aí acham que vão se tornar menos homens se passarem por isso. A questão é só que você tem uma opção, não é? Que é, ou você faz por bem ou depois vai fazer por mal. E quando você vai fazer por mal, já não dá tempo de fazer nada. E era interessante, porque a gente estava ali e as pessoas chegavam, alguns chegavam e falavam assim, vocês vão fazer o teste aqui agora? A gente meio que dava uma risadinha assim, né, meio sem graça, mas dava vontade de você dar uma resposta um pouco mais séria, não é? Mas, na grande maioria, também foi uma experiência bacana, porque as pessoas acabavam por acatar e vir conversar com a gente poder explicar. E nesse inteirinho aconteceu uma coisa interessante. Eu fui comprar uma água de coco, e aí o vendedor do coco, eu comecei a falar com ele, perguntar se ele tinha feito os exames, se ele fazia os exames dele. Aí ele me contou a história que um amigo dele, com 48 anos, tinha acabado de morrer de câncer de próstata. Por quê? Aos 46 anos, o PSA dele deu alteração no PSA, no exame de sangue, e o médico falou que ele tinha que fazer o exame de toque. E ele não foi. E quando ele foi, 2 anos depois, para fazer o exame de toque, já não tinha mais jeito, já tinha metástases em tudo quanto é lugar, e não teve jeito, e ele faleceu. Não é? E a gente, como eu trabalho com voleibol de praia, não é? Num projeto de extensão dentro da universidade, a gente teve agora, nesse final de semana passado, passado isso mesmo, a gente teve uma etapa em Campo Grande, e a gente fez essa campanha lá em Campo Grande, junto com os atletas e com o público que assistia esse evento. Então a gente colocou aquele banner que eu falei, na entrada, onde o público em geral entrava, e todos os jogadores e toda a comissão técnica e todos os juízes usaram essa fitinha azul, e por sorte também o Banco do Brasil, que patrocina lá o voleibol de praia, fez uma camisa azul também, para que as pessoas usassem. Então, a minha ideia, o meu interesse em vir aqui, era pedir a vocês, por favor, que no próximo ano aconteça alguma coisa em Vitória relacionada ao Novembro Azul. O Outubro Rosa realmente aconteceu, algumas coisas aconteceram na cidade, você deu para notar. O Novembro Azul parece que não interessa a ninguém, sabe? E aí a gente achou, esse é meu amigo, que devia interessar pelo menos a gente, a tentar fazer alguma coisa, porque a situação é séria. O segundo câncer que mais mata no Brasil é o câncer de próstata, só
perde para o câncer de pulmão, não é? As estatísticas apontam que 1 em cada 41 homem vai morrer de câncer de próstata. Então, é um assunto muito sério para ser tão negligenciado pelo poder público. Eu acho que a gente precisava ter campanhas, e aí eu aproveito aqui já para deixar em abertura para que no próximo ano, em outubro, a gente possa sentar e tentar fazer alguma coisa, e eu vou estar trabalhando como voluntário até lá. Quer dizer, não é porque acabou o Novembro Azul que eu vou terminar a minha campanha, o meu trabalho, não é? Que é tentar ajudar os homens a se tratarem. Bom, muito obrigado. Vereadores, seu Paulo, pode permanecer um pouquinho aí? Claro, desculpa. Porque caso algum vereador queira fazer uma pergunta, vereador Deninho, para começar, 3 minutos. Eu, recentemente nessa casa, eu até fiz uma denúncia aqui. Eu tenho um amigo, entre outros, que tem problema na prótese, inclusive meu pai também está tendo, e depende do poder público. Tem um amigo meu que mora no Maria Ortiz, e que ele detectou que tem câncer de prótese, e o Hospital das Clínicas de Vitória pediu os exames, aí ele fez na correria, juntou, fez uma vaquinha, porque é muito pobre, particular, depois de 3 anos, já quase a ponto de morrer, que agora, depois de eu denunciar muito aqui, tenho certeza que o Clebinho falou que ia me ajudar, e deve ter ajudado, eu quero te agradecer, Clebinho, semana passada ele conseguiu fazer a cirurgia, assim também o vereador Mazinho, mas depois de 3 anos, ele sofrendo, já evacuando sangue, onde estava andando, para poder fazer cirurgia. Está lá, é maligno, né? Então é um negócio, como você falou, não tem cura, mas assim, parabenizar pela sua história, realmente são muitas pessoas que têm esse problema. Eu lembro, desde a época lá atrás, eu lembro como se fosse hoje, vereador Kleber, o pai do nosso deputado Marcelo Santos, Luiz Santos, ele esteve na sexta-feira conosco, descobriu no domingo, na segunda morreu. É muito rápido. Então, parabenizar o senhor aí pela essa luta e tenho certeza que para Deus nada é impossível. Tenho certeza que o senhor já está curado já. Amém? Mais algum vereador? Vereador Sandro Parrini. Eu, rapidamente, eu gostaria de, primeiro, agradecer ao presidente que, na semana que eu procurei, mostrei da importância do tema, né? O Paulo se propôs a vir aqui e essa oportunidade, né, essa legalidade desse momento é mais no início do mês, mas diante da importância, o presidente está abrindo esse espaço hoje, Paulo. É um espaço importante. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, nós temos 15 representantes aqui, e que podemos realmente fazer essa mensagem chegar em vários lugares. Eu acho que se a gente se unir, os vereadores, a gente consegue também colaborar. Quero me colocar à disposição, o nosso gabinete à disposição para os próximos eventos e os próximos trabalhos que você vem fazendo. Então, é uma honra e um prazer recebê-lo aqui na nossa casa na tarde de hoje. Vereador Sandro Parrini, nós é que temos que agradecer a Vossa Excelência e ao senhor Paulo. Senhor presidente. Vereador Roberto. Só agradecer a aula, professor Paulo. E é importante que a gente fique atento, né, às dicas que o senhor deu aqui para a gente. E quem sabe, para o ano que vem, a gente possa entrar em contato antes, para a gente poder fazer uma programação mais adequada. A gente vai lembrar, tá bom? Obrigado. Mais algum vereador? Senhor Paulo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. O preconceito realmente é um desafio, porque muitas pessoas, senhor Paulo, vítimas de preconceito em relação a isso, acabam não se cuidando. Às vezes, numa roda de conversa, numa brincadeira com os amigos, no dia a dia, se soltam palavras e frases, expressões que afastam as pessoas de se cuidarem. A questão do machismo, daquela coisa toda. E esse preconceito, ele pode resultar na morte de alguém, como o senhor acabou de relatar muito bem para nós. Então, o Brasil precisa enfrentar muitos preconceitos, né? E um deles é esse. Concordo plenamente com o senhor de que o poder público precisa
agir de maneira um pouco mais energética na conscientização da população masculina, no caso, em relação a esta questão. Eu, seu Paulo, agradeço muito a presença do senhor aqui. O senhor vem aqui voluntariamente prestar um serviço público. Aqui na Câmara, as pessoas estão assistindo o senhor através das redes sociais. Nós temos os servidores da Câmara também, né, que ouviram o senhor. E agradecer ao senhor pela sua presença e que nós possamos, poder público, prefeitura, governo do estado, câmaras municipais, tratar deste assunto. A sua vinda aqui gera um alerta principalmente aos servidores dessa casa. Se as demais câmaras fizessem movimentos desse tipo, começaríamos a fazer os movimentos em cada uma das cidades. Então, eu gostaria muito de agradecer ao senhor a sua presença aqui neste momento. Presidente. Vereador Kleber. Desculpa, eu Não, eu já concluí minha fala, pode falar. Só parabenizar também o senhor Paulo pela atitude. O senhor quebrou hoje todos os paradigmas ao subir essa tribuna e expor esse tema que por nós homens ainda é muito rejeitado. Então, eu quero parabenizá-lo e dizer que, a partir do dia 2 de janeiro, ao assumirmos essa casa como presidente, convoco, né, os nossos colegas vereadores e vereadora Neuzinha também, a nos empenharmos muito mais em relação a essa causa a partir, né, de agora, e quando a gente assumir também, dar uma ênfase maior a esse tema. Senhor presidente, posso falar um... Claro, por favor. Eu acho que assim, há uma coisa muito importante que eu não sei se vocês sabem, talvez não, não é? Mas todos os oncologistas a quem eu visitei, foram muitos, porque eu sou um pouco paranoico com a minha saúde, não é? Eles garantem que todo homem, mais cedo ou mais tarde, vai ter câncer de próstata. É uma questão só de idade. Então, no meu caso, eu fui muito jovem para ter câncer de próstata, mas depois dos 80 anos, tipo assim, 90% dos homens vai ter, e depois dos 90, 100% dos homens vai ter câncer de próstata. Então, eu acho que é um assunto extremamente importante para a gente pensar. E, por incrível que pareça, eu não vou citar o nome, mas eu fui um dos médicos, não oncologista, é claro, um outro médico que eu fui de uma outra especialidade, ele virou para mim e perguntou assim: professor, o senhor se preveria? Eu falei, aham. Ele, antes do senhor fazer os seus exames preventivos certinho, eu falei, a cada 6 meses. Ele falou, como assim a cada 6 meses? Ué, eu falei, depois de 50 anos tem que ser a cada 6 meses. Ele falou, sério? Eu não sabia. E ele era médico. Ele não sabia. Então, eu acho que o preconceito é tão grande e a gente precisa lutar contra isso. Eu que agradeço imensamente a essa oportunidade de poder estar aqui, em nome de todas as pessoas que são portadoras de câncer de próstata e de outros cânceres também, não é? Que precisam do apoio e da população em geral, que a gente precisa também incentivar as pessoas a se prevenirem, a tratarem da sua saúde. Muito obrigado. Obrigado, senhor Paulo.